Então vamos lá. Olá pessoal, professor João aqui com vocês. Diferentemente das aulas, né, a gente vai iniciar aqui agora com o professor Matheus e a gente vai falar da nossa aula que a gente vai fazer ao vivo, de revisão para os concursos da Prefeitura do município de Codó, Maranhão, e da Câmara Municipal de Juazeiro, Bahia. Então, professor Matheus, se quiser se apresentar, falar aí seu conhecimento da banca Legados em língua portuguesa, né? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Matheus e eu estou dando aula, né, aulas de revisão para a banca Legados no conteúdo de língua portuguesa. Então a gente vai nessa revisão, né, abordar aí os principais conteúdos de português e de matemática que a Legados cobra nos seus editais, né, tirando aí de provas recentes e focando totalmente nesses assuntos aí, porque como a gente sabe, né, quem é acostumado a fazer prova com alegatos aí, o português dela é daquele nívelzinho Nível, louco que nível alto, eles hein? costumam colocar, que é muita questão ali que eles botam alternativas parecidas, que você lendo assim por cima, todas estão corretas, mas na verdade tem uma mais certa ali do que a outra. É, Então é isso, realmente. pessoal. E assim, eu sempre costumo falar que assim, as pessoas têm dificuldade de matemática, têm um medo gigantesco de matemática. Só que na Legatos, matemática é matemática aplicada. É algo extremamente ali tranquilo. Eu não vou dizer que é fácil, porque de fato tem algumas questões que são mais trabalhosas, mas no geral é tranquilo demais. A gente consegue levar com uma facilidade, né? Mas aí, e assim, ó, a nossa observação, pessoal, o Matheus também, acredito que concorda comigo, que a parte específica da Legados é uma coisa tranquila demais. Informática, maravilhoso. Mas quando vai para matemática e principalmente língua portuguesa, as pessoas têm muita dificuldade. Então, assim, o que a gente queria falar para vocês, não é puxando assim a nossa sardinha, né? Dizer que a gente tem uma importância maior que as outras disciplinas. Mas, olhando históricos, basta você pesquisar. Entre aí no site da Legatos e veja os resultados dos concursos. Você vai ver que quem passou em primeiro, passou em segundo, quem passou dentro das vagas, acertou muitas questões de português e muitas questões de matemática. Ou seja, só a parte específica não vai garantir, entendeu? Você tem que ser bom em português e matemática. E, como vocês já conhecem, ó, a gente tem o da Legatos, Matheus, eu nem sei quantos vídeos eu tenho aí postado da Legatos de matemática. Tem aulas aí de mais Realmente. de meia hora resolvendo várias questões. Então, vocês já viram que a gente conhece a banca, vocês veem aí que a gente vem trabalhando as questões. Inclusive, Matheus, eu vou até te contar um relato, né? Tem uma aluna minha, a Sâmia, que ela já é minha aluna há um certo tempo. Das listas que eu separei para elas, Matheus teve cinco questões as cinco questões que caíram foram idênticas às da lista. Inclusive tinha uma que ela repetiu integralmente. Você fala mais um pouco Essa aí daí deu do uma sorte português dela, grande. Essa daí deu uma sorte grande de já entrar na prova com praticamente 5 questões garantidas aí. que as pessoas Como o João bateriam falou, cabeça, né? como o João falou aí, o pessoal olha lá a pontuação, as específicas têm um peso maior, mas você tem que lembrar, se você está fazendo para aquela área, não é só você que tem conhecimento na matéria específica daquele assunto. Então, muitas dessas vagas aí, o pessoal tira muito por matemática e português, fazendo uma boa pontuação nessas provas. Nem sempre a específica, mesmo tendo um peso aí de 2 ou mais, vai garantir a aprovação ali, porque as específicas geralmente é na área que todo mundo ali vai estar fazendo. Então, português e matemática é o que pode dar uma vantagem aí para o pessoal estar garantida essa aprovação. Que vai fazer total diferença, porque de fato, as pessoas olham, ai meu Deus, eu não consigo resolver essa questão. Pessoal, mas a gente vai ajudar vocês e aqui a gente veio anunciar uma revisão de véspera que a gente vai fazer. Apesar de toda a humildade, simples, a gente quer ajudar vocês e vamos divulgar os valores, divulgar qual que será a data, né? Mas eu já posso falar para vocês que as inscrições vão iniciar na segunda-feira, agora no dia 7, e a gente vai ter as nossas aulas na sexta-feira. Se não me engano, vai ser no dia 12, não, vai ser no dia 11 e no dia 12, né, que é o sábado.
E os horários a gente vai divulgar ainda aqui no grupo, a gente vai ficar até o final desse vídeo, né, que a gente vai ainda resolver aqui algumas questões, dar um brinde para vocês, né, Matheus? Que a gente não vai deixar só vendo vocês aqui a gente falar, né? Apresentar uma A gente tem que ter introdução do dar que um a brinde gente aqui para vai falar. vocês. Então vocês fiquem até o Apresentar a final do introdução vídeo que do a gente vídeo. vai resolver algumas questões. E nessas questões a gente vai ajudar vocês, né? E fazer esse convite para vocês conhecerem. Vocês já conhecem o nosso trabalho. Não é algo assim que é obscuro, né, Matheus? Não é algo que as pessoas ficam assim, ah, será se o professor é bom, rapaz? Será se o material dele é bom? Vocês têm aí nossas aulas. E vocês têm curtido, deixado aí seus comentários. A gente agradece, né, que a gente iniciou com esse trabalho de conhecer a banca, postar vídeos sobre a banca e de certa forma ter esse carinho, né, das pessoas que acompanham a gente. Então, devido a muita procura, a gente montou essa revisão de véspera. Se você pesquisar, não tem ninguém, né, Matheus, que faça isso da Legatos. E tanto em português e matemática, ninguém dá cara. Ninguém dá cara a tapa. Faça Assim, esses assuntos mais detalhados aí, venha realmente soltando, analisando o edital, fazendo resoluções de questões aí direto, como tem no meu canal, tem no canal do João aí, diversas questões de matemática. Então, a gente está querendo mesmo ajudar o pessoal que está fazendo aí prova com essa banca para garantir aí uma aprovação, né? Garantir seu ponto de cada dia. show. E assim, pessoal, antes da gente iniciar a nossa resolução de questões, a gente vai fazer aqui alguns comentários, né, sobre alguns recursos que é obrigatório você levar para a prova. Você fala assim, ah, professor, eu não consegui estudar tantas coisas, mas vamos lá, eu vou falar aqui a minha parte de matemática, né, e o Matheus vai falar das dicas dele de português, o que é que você tem que levar para a prova de recurso, o que é que você tem que revisar nessa semana final, né? Por exemplo, observando os conteúdos, eu nem vou mostrar aqui porque eu vou mostrar um pouco mais à frente quando a gente for trabalhar o slide e resolver a questão. Então você aguarda um pouco, certo? Ó, por exemplo, em matemática, vou falar até de uma forma sucinta, né? Você tem que levar alguns recursos. E o Matheus aqui pode concordar comigo, né? Que assim, você é obrigatório para uma prova que tem matemática no conteúdo, você tem que saber fazer uma regra de três, tanto simples como composta. É um recurso que você é obrigatório a levar esse recurso. Razão e proporção, você tem que ter noções boas. Você não pode fazer uma prova sem isso. Porque muitas vezes uma questão extremamente complicada você consegue resolver com aquela base de razão e proporção. E expandindo um pouco mais, né? Você tem que ter uma noçãozinha ali de potência, como que a gente faz uma potência de um número. E outro assunto também, rapaz, Matheus, acompanhando, né, as pessoas aqui, que a gente teve um contato, né, com equações de segundo grau. Não, a alegação cobra, né? Não cobra equação de segundo grau. Mas ela coloca muito. Na verdade, ela coloca equação de segundo grau, não coloca a função de segundo grau. E as questões de equação de segundo grau, a pessoa tem que usar Bhaskara, né? Só que a gente não usa Bhaskara, né, Matheus? A gente usa soma e produto e as pessoas têm uma dificuldade muito grande em associar soma e produto, que são as relações de Girardi, né? Mas, pessoal, um recurso que vocês têm que saber. Bhaskara é chato? É chato. Se você não conseguiu pegar as relações de Girardi, você leva para a sua prova o Bhaskara. Vai com o básico, não é não, Matheus? Leva o básico e você consegue desenrolar muito. Leva o que você sabe, porque ali matemática é exato. É só um resultado. Mas você pode usar várias formas para chegar no mesmo resultado. Se você não sabe uma, vá pela que você sabe. É, Não adianta você querer aprender uma nova em um dia que não vai dar ter como. Só aprimora o que você já sabe aí. pois é. E o Bhaskara, se você não conseguiu só um produto, pessoal, vai com Bhaskara mesmo. Eu sei que é mais trabalhoso, é chato, é enorme, mas vá com o que você sabe. Outra coisa, você tem que saber, pessoal, o que é uma área, o que é um perímetro, como que calcula uma área, como que calcula o perímetro das principais figuras geométricas. Geralmente é um círculo, um quadrado, um trapézio, triângulo são vários triângulos, triângulo retângulo, triângulo equilátero, são vários. E a Legato já cobrou todos. Outra coisa que você tem que saber, quando você vai trabalhar com círculos, você tem que ter noção do que é o valor de π, que é necessário para o cálculo, que o π é 3,14. Então, tem essas e outras dicas assim que a gente teria que levar para a prova, né? São recursos que você obrigatoriamente tem que levar.
Porque, professor, mas eu não sei como que a gente faz uma questão extremamente complicada. Mas leve esses recursos que vão ser de suma importância na hora da sua prova. Então, assim, resumido, né, bem rápido, é a minha contribuição que eu falo para vocês se prepararem em matemática, revisarem esses tópicos que eu citei, são muito importantes para a sua prova. E o Matheus agora ele vai citar alguns que de língua portuguesa, né, que ele tem mais propriedade para falar, ele vai dizer quais que são mais importantes para vocês levarem. Então, pessoal, na Legados, o de língua portuguesa, ela, como vocês viram aí no edital, né, ela cobra bastantes assuntos, só que aí ela não coloca todos. E o João deve concordar comigo que o principal assunto ali que a Legados coloca, não o assunto em si, mas que você tem que saber é interpretar texto. É, Legados, e é pesado, a hein? Legados, a Legados sempre tem ali um texto base para a gente responder ou as 10 questões ou 5, 7. Então, ter essa propriedade de interpretar um texto, saber o que, que aquele texto está dizendo, vai ser fundamental para poder responder as outras questões, porque dentro do texto ela pode tirar assuntos como o novo acordo ortográfico, regra de acentuação de palavras, o uso do hífen, saber as principais regras do uso do hífen, ali vai ser bastante importante para estar ali conseguindo responder essas questões. Outros termos que a Legatos usa bastante, que é essencial saber, é utilizar os recursos de textualidade como a anáfora e a catáfora. Isso aí é sempre, Tem, é padrão nas tem provas. questões ali que sempre elas vão cobrar os elementos catafóricos e anafóricos, e nem sempre esses elementos vão estar ali claro, dando uma referência clara a um termo anterior ou a um termo posterior. Eles podem vir misturados ali, utilizando de pronome relativo. Uma palavra pode ter mais de uma função sintática no texto, que é outro assunto aí que vocês vão ter que estar, pelo menos, sabendo o básico da função sintática de cada palavra, para estar respondendo essas questões aí, né? Porque a Legados, ela pega muito nisso. Quando ela dá um texto, você pode esperar que vai vir ali elementos de coesão, coerência, ela vai cobrar elementos anafóricos e catafóricos, utilizando recursos de textualidade. E quando ela cobra esses elementos, ela tira um pedaço da frase e coloca nas alternativas. Então, você lendo ali só pela alternativa, você não vai conseguir identificar se ela está fazendo referência a um termo anterior ou posterior ou não, né? Por isso é importante ler o texto completo para entender o que, que aquele texto vai estar passando. E por último, aí uma dica para estar estudando é o uso da crase. O uso da crase, ela É, costuma trazer bastante aí palavras que podem ou não receber crase, porque tem também a crase obrigatória e tem a crase facultativa, que pode gerar confusão aí na hora de estar marcando a alternativa correta. E outra dicasinha bônus aí que a gente pode falar é o uso do se e do que, porque é, esses daí esse são daí duas chove, hein? palavrinhas que pode vir acompanhado com verbo, pode vir acompanhada por um pronome de ligação, que aí vai ter inúmeras funções sintáticas dessas duas palavras, que deve gerar, pode gerar bastante confusão, e alegados tem cobrando muito nas últimas provas o uso do que e do se. É importante estar por dentro desses assuntos, né? Estar ali sabendo como identificar as principais funções que elas vão apresentar. Não é obrigatório saber tudo. Eu quero aprender tudo logo na semana, saber ficar fera em português. Se concentre no básico e no que você já sabe, como o João falou em matemática. Eu não sei fazer soma e produto, eu não vou responder essa questão, mas você sabe básico que chega no mesmo resultado. É mais trabalhoso, mas você vai ter uma resposta certa ali, porque está tentando fazer algo que você não consegue aprender. É mais vantajoso a gente ir pelo que a gente sabe. Então, aprimore as habilidades que você já tem em português e foque nesses outros assuntos que a gente falou aqui, né, para ter uma atenção maior.
Porque o português vai ser muita leitura e as questões são muito grandes, o que gera um cansaço, né? Inevitavelmente na gente ali na hora de estar interpretando o texto, já deve estar cansado para responder essas questões, mas é importante manter a concentração e a calma na hora de estar fazendo de estar marcando essas alternativas, né? Porque ali a maioria vai ser com a interpretação textual e mesclando esses assuntos aí de uso da crase, recursos de textualidade, entre outros. Então é isso, pessoal. Mais para frente, né, a gente vai estar dando aí umas questões bônus do que a gente vai ter na revisão e mostrar para vocês que não é esse bicho de 7 cabeças assim para a gente estar resolvendo. Com calma ali, uma organização das ideias, a gente consegue responder essas questões. Show. Cara, e uma dica assim, suprema, né? Não de matéria específica, mas eu falo assim, uma dica que serve para a prova toda no geral. Não abandonar nenhuma questão. Ah, tem uma questão que eu não sei resolver. Deixa pro final. Geralmente sempre sobra 20 minutos, 30 minutos ali, fora o tempo do gabarito, né? Que aquele tempo você volta naquela questão. Ah, essa questão você marca ali da sua forma, você marca essa questão e volta nela. Porque teve até uma aluna minha, Matheus, recente, ela teve uma questão de matemática, se eu não me engano, foi no município de Bertolínia ou foi de Santa Rosa, não estou lembrando, porque faz duas provas muito recentes. Foi uma no domingo e outra no outro domingo, então não lembro direito. Mas teve uma que falou, professor, você falou para me insistir nas questões. E teve uma que eu achava que eu não ia conseguir. Acertou, Matheus. Ela levou a questão, tá entendendo? Ela não desistiu da questão, porque às vezes você pensa, ai não, é muito complicado, não vou conseguir. Às vezes com o básico que você tem, você consegue resolver. Consegue resolver e leva um ponto. 2 pontos na verdade, né? Que é o que vale. É Então isso assim, aí. pessoal, Se não dá para resolver na hora, deixa joga essa pro questão para final. mais tarde, que você pode organizar mais o pensamento ali e ver que a questão era fácil, você só complicou. Porque o pessoal olha, às vezes a questão é muito grande, o pessoal já fica, essa daí eu não vou resolver. Mas a questão pode ser uma questão até fácil, só grande. E às vezes, no caso da matemática, às vezes você só não interpretou direito. Que é a minha briga Isso. direto, Matheus. Eu falo, olha, às vezes as pessoas me fazem alguma pergunta, professor, como que eu resolvo essa daqui? Aí eu vou ler a questão. Vamos separar essa questão por etapas. Aí eu falei, cara, você já sabe resolver essa questão. O seu problema não é a matemática. Pô, vou falar em questão de média. Teve uma questão de média, eu falei, professor, eu não sei como faz essa daqui. Mas o problema não era a média, calcular a média, era a interpretação. Então, digamos aí, o português de novo, Matheus, aí mostrando a sua importância. Então, o português, Em pessoal, matemática pega muito isso também. Se a pessoa interpretar a questão errada, o resultado já já era. era. Esqueça que não tem o que fazer. Ó, pessoal, e assim, agora a gente vai colocar cada um para apresentar. Então, vamos ter uma resolução de questão minha, de matemática, e o Matheus também vai resolver questões de português para ajudar vocês. Então, a gente encerra essa parte e a gente volta com a resolução de questões, certo? Então, pessoal, até as questões não sai do vídeo ainda, entendeu? Que agora que vai começar a ficar bom. Agora que a gente vai trabalhar as questões em específico. Pessoal, como a gente falou anteriormente, né, a gente vai fazer essa super revisão de véspera aí de língua portuguesa e de matemática em raciocínio lógico para os concursos aí de Codó no Maranhão e o concurso do município de Juazeiro. As inscrições vão começar na segunda-feira e sexta-feira a gente vai ter uma aula de matemática e sábado a gente vai ter uma aula de português. Então as inscrições também vão ser limitadas, então quem quiser aí estar participando, é só entrar em contato, que a gente vai estar deixando na descrição, também acompanhar aí ao longo do vídeo. E como a gente estava vendo falando anteriormente, a gente vai dar aqui uma questão extra, né, para vocês terem uma ideia de como vai funcionar essa nossa revisão. A gente tem alguns assuntos que a gente vai abordar de língua portuguesa nessa super revisão, que vai ser importante estar sabendo para fazer uma boa prova. Então aqui a gente tem o uso da crase, e sempre a legaça aí vai estar tendo pelo menos uma questão. A gente viu esse ano teve muitas questões de crase que caíram em diferentes concursos aí.
Então é bom a gente estar por dentro das regrinhas de crase, né? São 3 regras básicas que a gente tem que saber para poder estar utilizando de maneira correta a crase. Outro assunto também aqui que a gente vai ver é sobre anáfora e catáfora, que são aí recursos de textualidade utilizados para evitar uma repetição de termos dentro de um texto. Então, a Legatus, ela costuma, em toda prova, dar um texto para a gente ler e, com base nesse texto, a gente responder diversas questões. E dentre essas questões, podem vir questões aí pedindo para assinalar corretamente o uso de elementos anafóricos ou elementos catafóricos dentro de um texto, né, dentro de uma frase. Então é importante saber identificar esses elementos, quais palavras podem ser tidas como elementos anafóricos e catafóricos e a aplicabilidade desses termos dentro de um texto, né? Porque muitas questões podem gerar uma confusão ali que pode estar relacionado a um elemento de catáfora ou anáfora ou somente a um elemento de coerência textual. Outro assunto que a gente vai ver é o uso do que. A palavra que, né, tem inúmeros usos diferentes e dependendo de como ela vai estar aparecendo dentro de um texto, ela pode mudar totalmente o sentido desse texto, mudando também a sua função sintática dentro dele. E assim como que a gente vai ter também o uso do se, que é um termo também bastante utilizado aí e que vai apresentar diversas funções. Então é importante saber esses assuntos aqui, tá por dentro deles para fazer a prova. Outro assunto aí é a função sintática das palavras, né? Como que a palavra vai exercer função sintática dentro de um texto, quais são as funções sintáticas que a gente tem e as palavras podem ter mais de uma função sintática, né? Isso vai depender de como algumas palavras vão aparecer dentro do texto. Como aqui, o que e o se, eles vão ter diversas funções sintáticas e vai depender totalmente da palavra que vier antecedendo ele, que vier acompanhando ele, da posição que ele vai aparecer dentro do texto, se vai ter outra oração depois que essas palavras aparecem. Então, tudo isso vai ser de extrema importância a gente estar sabendo aí. Outros assuntos aqui que a gente vai ver é o complemento nominal e o complemento verbal, né? Um completa o sentido do substantivo, do advérbio, do adjetivo, e o outro vai completar o sentido dos verbos, né? No caso, o complemento nominal completa o sentido do substantivo e o complemento verbal complementa o sentido do verbo. E no complemento verbal, é bom também a gente saber a diferença dos verbos transitivos e dos verbos intransitivos, que a gente vai ver na nossa super revisão de véspera. E, por fim, um novo acordo ortográfico aí, as regras de acentuação e a utilização do hífen, né? Que o hífen teve mudança. Algumas palavras que tinham hífen e outras que não tinham agora tem ou não apresentam mais esse hífen, né? E tem também essas regras para estar utilizando aí o hífen. Então esses são os assuntos que a gente vai ver na nossa super revisão. E aqui uma questãozinha bônus aí para vocês entenderem melhor como é que vai funcionar essa nossa revisão. Essa questão é do concurso de Bertolina e aconteceu esse ano. Então, na questão a gente tem, nos períodos abaixo, todos os vocábulos que apresentam concomitantemente uma função sintática e um elemento de coesão anafórico, exceto, observação importante, é observar o emprego no texto. Então, aqui a questão já diz para a gente observar o emprego dessas palavras no texto, e aqui a gente tem que a gente vai analisar as funções sintáticas do vocábulo que, né, dentro de um texto. Ele tem que apresentar o que? Uma função sintática e um elemento de coesão anafórica. Então, ele tem que indicar um elemento de coesão anafórico e, além disso, apresentar uma função sintática dentro do texto. A gente tem que marcar a questão que não tem uma função sintática e nem apresenta um elemento de coesão anafórico, né? Então, exceto essa palavra, a gente tem que analisar se uma palavra não apresentar função sintática ou não for o elemento de coesão anafórico, é a nossa questão alternativa correta, né? Então,
Aqui, a alternativa A, a gente tem: se alguém quiser um vislumbre do que acontece quando esse equilíbrio é rompido. Então, aqui nessa frase, a gente tem nosso vocábulo que marcado. E aqui, o que ele vai ter uma função sintática dentro do texto, ele vai indicar alguma coisa, ele vai aparecer como um pronome, ele vai aparecer como um substantivo, como uma preposição de ligação, como uma parte integrante do verbo, entre outras. Então, essas são as funções sintáticas que a gente vai ter. E ele vai ser um elemento de coesão anafórica. Então, a gente lendo aqui: se alguém quiser um vislumbre do que acontece quando esse equilíbrio é rompido, então aqui do que, nosso vocábulo que, está fazendo referência a alguma palavra. Se a gente ler de novo, né, se alguém quiser um vislumbre do que, então que ele faz referência à palavra vislumbre, está atuando aqui como um elemento de coesão anafórico, porque ele vai evitar a repetição dessa palavra. Se fosse repetir, seria: se alguém quiser um vislumbre que acontece quando esse equilíbrio é rompido, ou um vislumbre no qual acontece quando esse equilíbrio é rompido. Então, para evitar essa repetição, ele está utilizando aqui o uso da palavrinha que, e a função sintática aqui do que, ele vai aparecer como um pronome relativo, e vai ser uma palavra que vai se referir a um substantivo, que no caso a gente tem um substantivo aqui, é vislumbre, e é mencionado em uma frase. Então ele tem a função de ligar essas orações e substituir um termo da oração anterior. Então aqui a gente tem um elemento de coesão anafórico e uma função sintática de pronome relativo. Então quando o que ele for um elemento de coesão anafórica, ele é um pronome relativo. Então se ele for um pronome relativo, ele é um elemento de coesão anafórica, porque o pronome relativo vai ser a palavra que vai se referir a um substantivo mencionado anteriormente, e um elemento de coesão anafórica, ele se refere a uma palavra que foi mencionada anteriormente. Então a letra A está correta. Então, lembrando que a gente está caçando, né, que é o exceto, é a palavra que não vai apresentar função sintática e nem é um elemento anafórico. Então, na letra B, a gente tem: isso não significa que toda vigilância seja ruim. Isso não significa que toda vigilância seja ruim. Então, aqui a palavra que, né, é o nosso vocábulo analisado. Vocês prestarem atenção, aqui ele não tem nenhum substantivo, né, que o que está se referindo. Portanto, aqui a gente já descarta ele como um elemento de coesão anafórico, porque ele não tem nenhum substantivo a quem ele vai estar se referindo anteriormente. Isso não significa que toda vigilância seja ruim. E no caso de sua função sintática, ele está fazendo a função sintática aqui como pronome de ligação, né? Está ligando duas frases, mas está adicionando outra informação. No caso aqui, isso não significa, significa o quê? Que toda vigilância seja ruim. Então aqui o uso do pronome que, né, está se referindo a um pronome que está como uma função de adição, né? Ele está adicionando uma informação ou explicando uma informação, né? Que aqui não significa que toda vigilância seja ruim, mas ele não é um elemento de coesão anafórico. Então a letra B é que vai ser a nossa alternativa correta. Tô lendo aqui as outras frases, né? Desde a pandemia, os cidadãos foram obrigados a baixar um aplicativo que rastreia seus movimentos. Aqui é a mesma coisa, ó. Pronome que está se referindo aqui um aplicativo, o aplicativo que rastreia seus movimentos. Pronome relativo está fazendo função de elemento anafórico, se referindo ao substantivo aplicativo. Lá na letra D a gente tem: está em curso a implementação de um sistema de crédito social que ranqueia os cidadãos. Então aqui, né, sistema de crédito social, aqui é a frase, né, que está se referindo, e o pronome que está se referindo a essa palavra, né, para evitar sua repetição, atuando como pronome relativo, vendo aqui nesse substantivo, né, um sistema de crédito social que ranqueia os cidadãos. Então aqui também ele está como função sintática, é um pronome relativo,
está se referindo a um substantivo, né? E é um exemplo de coesão anafórico. E na letra E a gente tem democracias liberais precisam de autoridades que vigiem o cumprimento de suas regras. Preciso de quê? De autoridades é o nosso substantivo aqui. Palavrazinha que como pronome relativo, fazendo referência a autoridades como elemento de coesão anafórica. Então aqui a nossa letra B é a nossa alternativa correta, né? Todos os vocábulos apresentam função sintática e um elemento de coesão anafórica, vocábulo que, exceto na letra B. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo aí anunciando essa super revisão. Então, se vocês estão interessados aí, se inscrevam aí no link abaixo, né? E deem uma passada aí no nossos canais, se inscrevam também. Se inscrevam pelo número, né? Entrem em contato aí com a gente. E até o próximo vídeo. E por último, pessoal, falar aqui, né, que a gente tem aqui o nosso telefone de contato. A gente vai deixar aqui também no comentário aqui, no comentário fixado na descrição do vídeo, o número de contato para estar entrando em contato aí para fazer sua inscrição para a revisão de véspera. E a revisão vai ter aí um valor de R$ 25, né? E a gente também vai estar disponibilizando aí 2 apostilhas, uma de matemática e outra de português, com questões aí para vocês estarem praticando nessa véspera desses concursos municipais para Câmara Municipal de Juazeiro, na Bahia, e da Prefeitura de Codó, no Maranhão. Ó, quanto mede o ângulo 5x menos 4 graus na figura abaixo? E aí, pessoal, como é que vocês vão resolver esse tipo de questão, né? Como é que vocês vão fazer? Primeiro, quando você observa uma questão assim, a primeira coisa que acontece é você ficar assustado. Professor, não aguento não, professor, eu desisto, vou sair correndo. Calma, calma. É uma questão, de certa forma, trabalhosa, mas que faz total diferença. Vamos observar, você vai perceber que o que você vai ter que fazer nessa questão é uma equação. Simplesmente. Mas, antes da gente ir para essa equação, vamos entender primeiro o que a gente vai fazer. Quanto mede o ângulo tal? Eu quero saber quanto que mede esse ângulo aqui. Esse ângulo mede quanto? Mede quanto esse ângulo? Antes de você saber isso, você vai ter que encontrar o valor de x. Entendeu? Você vai ter que saber quanto que é x. Aí quando você descobrir o valor de x, você multiplica 5 vezes e subtrai o 4. Beleza? Então, pessoal, mas outra informação que você vai ter que saber antes de você começar a calcular. Rapaz, esse ângulo aqui no total que está aparecendo na figura pra gente, esse ângulo aqui, ó. Ele é um ângulo de quantos graus? Pessoal, esse daqui é um ângulo, ao total ele tem 180 graus. Você fala, professor, mas a questão não falou. Sim, a questão não falou, porque a banca entende que você vai inferir. Aqui é como se fosse metade de um círculo. Metade de um círculo é meia volta, uma meia lua. Ou seja, aqui vai ser 180 graus. Se fosse uma volta completa, seria 360 graus. Essa é a primeira informação que você tem que saber. Porque senão você não encontrar esses valores nunca. Nunca que você encontrar esses valores se você não soubesse que aqui ao total a gente tem 180 graus. Primeira informação. Pronto, agora você já está todo equipado, já está preparado, com o coração mais calmo, assim eu espero. Agora vamos montar a nossa equação. Você fala, professor, não sei não como é que monta não. Rapaz, você vai ter que entender. Aqui é um ângulo, aqui é outro ângulo, essa parte aqui é outro ângulo e essa parte é outro ângulo. A soma de todos os ângulos vai ser igual a 180 graus. Ou seja, você vai montar a sua equação e igualar a 180 graus, sem dificuldade alguma. Ou seja, ó, 4x, vamos começar daqui, né, que vamos precisar de espaço, 4x mais, ó, 4x já foi, mais, vou colocar aqui entre parênteses, né, 5x
menos, ó, menos 4 graus, 4 graus, vamos isolar aqui, mais, ó, mais 3x. Isso daqui, ó, tá tudo na questão. Mais 3x. E a gente vai colocar mais, vou isolar aqui, né? 2x, 2x mais 2 graus. Isso, o resultado disso é igual a 180. Beleza? Então, assim, pessoal, primeira coisa, 180 graus, que você vai ter que fazer. Lembre sempre disso. Lembre disso. Esse valor aqui, ó, é o valor que você vai ter que encontrar. Qual o resultado disso daqui, certo? Qual é o ângulo? Qual é o ângulo dessa parte, dessa região? Para você saber o ângulo dessa região, primeiro você tem que encontrar o valor de x. Aí vamos lá. A gente vai ter que encontrar esse valor. Só que primeiro a gente tem que encontrar o valor de x. Ótimo. Vamos lá para o próximo passo. Depois a gente teve que entender que esse é um ângulo de 180 graus. Beleza? Pronto. Você entendeu que é um ângulo de 180 graus. Agora vamos só ter que calcular mesmo a equação, montar a equação, que foi o que a gente fez. Você percebeu? Você conseguiu fazer isso sem dificuldade alguma, né? Porque até os valores eles já estavam aqui e você só teve que entender que tinha 180 ali, que é o ângulo no total. A soma desses valores é igual a 180. Maravilhoso, não se desespere, calma, confie em Deus que vai dar certo. Agora, pessoal, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão ter que juntar os termos que são iguais, ou seja, os termos que têm x, a gente vai colocar todos eles juntos e separar os termos que são ângulos. Ó, você vai somar todos os termos que são x, aqui é ângulo, né? E esse aqui é ângulo. Então a gente vai deixar esses dois juntos, ó. Observa que aqui tem menos e observa que aqui tem mais. Então a gente vai colocar todos esses termos que tem x juntos e deixar os termos que tem graus juntos, e com exceção do 180. Aqui eu estou mostrando para vocês como que a gente vai resolver essa equação. Beleza? Você vai ter que juntar os termos que são iguais. Então vamos juntar aqui esses termos que são iguais. Primeiro 4x, né? 4x mais 5x mais 3x mais 2x. Pronto, mais 2x. Isso. Agora você coloca, vamos usar o 4, né? Tá menos, você percebe que tá menos. Então vai ficar menos 4 e agora o 2 tá mais. Então a gente coloca mais 2. Lembre sempre de colocar que o 4 e o 2 são graus. Isso igual a 180 graus. Pessoal, deixa sua curtida, deixa o seu comentário. Sempre nos meus vídeos eu busco trazer uma aula o mais completo possível. Então são aulas que, de certa forma, tem um trabalho, entendeu? Eu gasto um certo tempo para poder resolver essas questões, postar no YouTube, eu tiro meu tempinho ali. Então a forma como você pode retribuir é deixando seu curtida, deixando seu comentário, falando, professor, obrigado, a aula me ajudou, foi esclarecedora, compartilhando com seus amigos, entendeu? Então, façam aí, deixa aí seu curtida, seu comentário. Se você quer mais vídeos como esse, quando você deixa seu curtida e seu comentário, eu entendo que você tá gostando dos vídeos, que você quer mais vídeos nessa linha, entendeu? Se ninguém curtir, se ninguém comentar, eu perdo até o sentido, entendeu? Postar para ninguém ver, postar para ninguém comentar, para ninguém curtir, porque aqui eu estou buscando tentar ajudar vocês. Então, deixa aí seu comentário, sua curtida, e vamos continuar na resolução. Agora vamos somar esses termos que são iguais. 4 mais 5 mais 3 mais 2, 10 dá 14. 14x. 14x. E a gente continua. 14x menos 4. 4 graus mais 2 graus igual a 180. Tranquilo até aqui, né? Tranquilo. Até aqui você já deve ter conseguido. Então respira, calma. Agora, pessoal, vamos continuar aqui na nossa resolução, né? Vamos observar.
Vamos manter aqui o nosso 14x. E para a gente não repetir tanto, eu quero que você imagine o seguinte, ó. Vamos resolver essa parte. Respira, calma, calma. Beba aí um copo d'água, beba. Não se desespere. Tenha calma que a gente vai resolver essa parte. Você está percebendo? Olha aqui, olha aqui. Você tem 4 graus menos 2 graus. Rapaz, você imagina aí, você está devendo R$4 aqui para o professor João. R$4. E você só tem R$2. E você me paga R$2, você vai ficar me devendo quanto? Você vai ficar me devendo R$2. Ou seja, aqui vai ser essa parte aqui vai ficar menos 2 graus. Certo? Pessoal, você está percebendo que eu estou explicando realmente essa questão passo a passo. Então, novamente, deixa aí seu curtida, seu comentário. E você vai aprender como resolve esse tipo de questão. Aqui é uma questão extremamente importante. Então, se possível, veja esse vídeo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias, até que você consiga aprender essa parte. E além disso, essa é uma questão que eu estou ensinando até como que resolve uma equação, como que monta uma equação, como que identifica um problema. Vamos lá. Isso igual a 180 graus. Agora aqui for fácil, né? Então, o que a gente vai fazer? Mantém 14x. E agora vamos enviar esse bonito aqui para o outro lado. Você percebe que ele está negativo. Aqui a gente vai utilizar o princípio da contrapositiva, quando a gente trabalha em raciocínio lógico relacionado a proposições. Ou seja, eu vou trocar esse 2 graus, menos 2 graus, para o outro lado. E, para manter essa equivalência, eu vou ter que passar ele negando esse menos. Ou seja, como que eu nego menos? Passando na forma de mais. Ou seja, vai ficar igual 180 graus mais 2 graus, que vai ficar 182 graus. Pronto, chegou aqui, pessoal, tá lindo demais. Agora a gente deixa x, isola o x, e vamos pegar 182 dividido para 14. Aí você vai pegar 182 dividido para 14, vai dar, deixa eu ver, 14, 12, 13... Ó, 182 dividido para 14, você vai encontrar o valor de 13, aqui é graus, tem que deixar bonitinho. Ó, 13 graus. Até pegar aqui e marcar. Então, assim, 13 graus. Que bonito. Aí você, meu jovem, inexperiente, iniciando a vida, entendeu? Apesar de que eu também estou iniciando a vida, né? Aí você olha a alternativa A e você, eita, professor, amém, eu consegui resolver a questão e marquei letra A. Saiba que você estará extremamente errado. Por quê? Leia a sua questão, tenha calma. Eu falei no início, tenha calma, não se emocione não. Por quê? A questão, ela pediu o valor de x. Aqui é o valor de x. A questão pediu o valor de x, ó. Ela pediu quanto que mede essa parte aqui, ó. Que é 5x menos 4 graus. Entendeu? Então, aqui a gente encontrou o valor de x. Agora, vamos saber o que a gente queria saber no início. Quanto que é 5 vezes x menos 4 graus? Ou seja, vamos continuar aqui nossa equação. Vamos pegar 5x, substituindo o x, né? Que o x é 13 graus. Vai ser 5x, 5 vezes 13 graus, 5 vezes 13 graus, menos, ó, 5 vezes 13 graus, menos 4 graus. Foi isso que a nossa questão pediu. Então, vamos multiplicar, né? Vai ser 5 vezes 13, 5 vezes 10, sim, 10 é 50, 5 aqui. Então dá 65. 65 graus. Ou seja, a gente resolveu essa parte, 5 vezes 13 graus, 65 graus, menos 4 graus. 65 menos 4 graus, a gente encontrou total aqui de 61 graus. Então, a nossa alternativa correta é a nossa letra C, 61 graus. Aqui é a nossa resposta. Pessoal, eu tenho um grupo no WhatsApp. Geralmente eu sempre envio questões de matemática e raciocínio lógico, pelo menos uma questão por dia. Então,
Novamente, deixe aí seu curtida, seu comentário, entre aí no link da descrição que vai direto para o grupo. Aí geralmente eu tenho que aceitar a solicitação, às vezes eu acabo demorando um pouco para aceitar, por conta do trabalho mesmo, aí eu tenho que aceitar pelo celular. Geralmente eu ando com o notebook, então... Mas, de certa forma, entra aí no link, deixa sua curtida, seu comentário e até o nosso próximo vídeo.